Receba aqui com imenso prazer a doutora Tawane Fagundes, ela é psiquiatra. A gente vai conversar um pouquinho sobre telemedicina, o quanto facilitou para fazer atendimentos, porque aí acaba fronteiras e barreiras, a tecnologia aliado à medicina. Doutora, bom dia, boa tarde já, né? Seja bem-vinda, prazer em recebê-la aqui no Fala Ariquemes. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Fala Ariquemes. E é isso mesmo. A telemedicina ela foi fundada principalmente depois da pandemia, né? Onde estávamos todo mundo isolado dentro de casa. Então, faltava acesso, faltava ali o equilíbrio do paciente com o médico. E em 2022, agora, a partir de 2022, a gente tem uma lei no Conselho Federal de Medicina, no qual é liberado. Então, um exemplo que eu dou, que é alguns pacientes, por exemplo, um caminhoneiro que tem que fazer quilômetros de distâncias e às vezes é muito rotativo e não tem acesso, não consegue agendar no postinho, porque o postinho é 20 a 30 dias para agendamento, a UPA é muito cheia, então tem a possibilidade de estar falando com o médico ali dentro da cabine ou na estrada, onde tiver internet. E agora, graças a Deus, com o Starlink e com outras coisas, é extremamente acessível toda essa companhia. E um tratamento não pausa por conta disso, né? Porque é importante ter o tratamento e a sua sequência, né, doutora? Exatamente. Lembrando também que atestados, laudos, receitas controladas de antibiótico, aquelas receitas de depressão para ansiedade, aquelas que a gente tem que renovar a cada 30 dias, também é feito com certificado online. Ou seja, é no computador, é no meu próprio celular. Ah, que maravilha, né? Realmente a telemedicina e a tecnologia junto, facilitando e muito. Mas quais são as restrições ainda que existem relacionado à telemedicina, doutor? Ou já quebrou todas as barreiras, não há restrições? A restrição que a gente tem é quando o paciente apresenta sinal de emergências. Por exemplo, falta de ar, ali algum sintoma que precisa de medicação. Aí tem que ser encaminhada à UPA. Quando precisa de uma avaliação, onde pega o esteta, aquele que a gente escuta o coração e o pulmão, mas tudo vai diante da avaliação. Por exemplo, na psiquiatria, como eu tenho que falar apenas com o paciente, eu não tenho que tocar necessariamente, é bem tranquilo na telemedicina, mas quando a gente vê algum sinal de alarme, de agitação, a gente encaminha para a UPA. Perfeitamente. Eu já vi a telemedicina funcionando, tipo, a pessoa está aqui no Brasil e, aliás, o especialista está no Brasil e está lá na Europa, ou Estados Unidos, não sei, a pessoa faz esse atendimento e funciona muito bem. Exatamente. As videoconferências dos nossos deputados, dos nossos políticos são feitas assim diariamente, assim como outras reuniões na área do direito, mas hoje principalmente na medicina. A gente tem, por exemplo, a companhia que eu faço de atualizações, é tudo online, eu não preciso ir até São Paulo, eu não preciso ir até Brasília, eu falo com os mestres nossos, os nossos chefes, falar assim, tudo online, são tudo videoconferências. Doutora, mas uma pergunta que eu não posso deixar de fazer é a seguinte, as pessoas, às vezes, tem aquelas pessoas que falam, mas será que funciona online, né, a consulta ou não? Vamos tentar quebrar esse paradigma aqui, né, porque tem pessoas que vai duvidar, achar que não é possível, né, fazer uma consulta com tanta eficácia como a presencial. Realmente, fala pra mim, não tem a mesma eficácia ou não? Depende muito do perfil do paciente, porque, por exemplo, isso seria um pouco para as pessoas mais jovens. Para os idosos, a gente tem um pouco de dificuldade, porque às vezes não consegue acessar a tela ali. Por isso que a gente pede para ter a companhia de um filho ou de um tio ali, alguém mais novo para ajudar os idosos. Acho que a mais questão vai vir de idade. Muitas pessoas me perguntam também o valor. Quero alertar que tanto presencialmente quanto a telemedicina é o mesmo valor. Não tem diferença por conta do acesso, mas tem economia do paciente, porque não precisa se deslocar, não vai atrapalhar no atestado. Isso acontece muito em firmas grandes, onde a pessoa tem que pegar um atestado, às vezes não recebe aquele dia, ou o chefe fica meio assim. Ali eu consigo dar um atestado de horas, onde a pessoa tem direito a 1 hora de licença. Fala para o chefe ou para o encarregado, eu preciso de 1 hora para o meu atendimento em telemedicina. Então não sai do emprego, não tem que se deslocar, não tem que ir até em casa tomar banho para ir para o consultório. Então o paciente acaba economizando sim. Tempo. É verdade. E as empresas também ganham com isso, né? Com certeza, as empresas ganham muito. Isso é verdade, né? Então, é claro, depende de cada profissional, ele vai avaliar se aquele paciente é possível fazer online ou não. Também tem isso, né? Vocês fazem essa avaliação, né? Exatamente. Tem pacientes que precisam do toque. Tem paciente que, aquela questão da humanização, tem que dar um abraço. E é claro, temos tanto presencialmente quanto online. Mas eu posso falar que hoje a maioria das minhas consultas é online e funciona extremamente bem. Perfeitamente. O mundo digital, ele veio para facilitar. Com certeza. E a gente não pode fugir dessa realidade, né, doutora? A grande verdade é essa, né? Agora, falando da psiquiatria num todo, e falando do mundo digital, a gente sabe que ele tem os seus benefícios, exemplo, a telemedicina. Mas a gente sabe que o uso excessivo das tecnologias podem prejudicar e trazer sérios problemas psicológicos, por exemplo, né?
Exatamente. A gente tem um exemplo muito grande de apostas, de casas de apostas, de jogos de apostas. E hoje o nosso governo ele já colocou um esquema, é como se fosse uma categoria dentro da internet, onde você bloqueia quando você acessa esses links. Se chama Pare de Apostar, é pelo Gov. E lá você coloca os seus dados, seu CPF, e no momento que você entra num aplicativo, em qualquer coisa que tenha acesso aos seus dados, ele bloqueia. Isso é muito bom para nossa proteção de dados, mesmo quem não aposta. Verdade. Doutora, antigamente, vamos dizer que há 30 anos atrás, não havia tantas doenças psicológicas, né? E aí hoje surgiu um boom delas, né? Com nomes e tudo mais para definir. Isso facilita para o profissional atuar? Com certeza, antes a gente tinha um paradigma muito grande das doenças psicológicas, eram tratados como fatos religiosos, muita gente buscava a religião por conta disso. Exatamente. E hoje a gente sabe que a religião é um fator extremamente importante, eu sou evangélica, mas tem o fator psicológico, tem a psiquiatria que ela tá ali para cuidar. Hoje, quanto mais eu falo com meus pacientes, melhor fica. Eu falo que o remédio, ele não é uma coisa ruim, não é porque ele é tarja preta, tarja vermelha, que ele é péssimo, que ele é ruim. Não, ele é um amigo, ele é um coadjuvante. Milhares de médicos, milhares de cientistas ocuparam o tempo deles para fazer aquilo para te ajudar. Ele é um coadjuvante, ele é um amigo. Isso é verdade. E tipo assim, a pessoa está num surto ali, ela precisa de um auxílio. E o mais rápido a medicação, né? Com certeza, um auxílio e um lugar para ir, principalmente as famílias, que ainda não estão muito familiarizadas com aquilo. Então, mães, pais, que olham aquele comportamento estranho, mas não sabem o que buscar. Verdade. Doutora, agora a pergunta, né? Quando se fala em psiquiatra, as pessoas dão um passinho atrás, não é verdade? Sim. Aquela velha história, psiquiatra é pra doido, né? Então, não é bem assim, né? A grande verdade é essa. Se todo mundo soubesse a importância de ir a um psiquiatra, iria o mais breve possível. O mais breve possível. Todo mundo, na minha opinião, tem que ter um acompanhamento psicológico, que também faz pela telemedicina. Verdade. E psiquiátrico para definir se isso tá certo, até que ponto, e educação em saúde. Porque muitas pessoas vêm até mim falando que tá escutando vozes, mas é uma voz que tem voz que a gente escuta. Aquela que olha pra você e fala, você não vai conseguir tal coisa. Isso não é patológico, isso é de nós, é nossa referência. É o seu eu falando com você? É o seu eu falando com você, todo mundo tem isso. O que a gente tem que definir é o que é patológico e o que não é. E isso, o psiquiatra é que dá orientação. Perfeitamente. Agora, dois maus que têm assolado muitas pessoas e o mundo, depressão e ansiedade. Com certeza. É seríssimo isso, né? A gente tem que tratar, a gente teve agora o Janeiro Branco recente que trata sobre esse assunto, temos setembro e tem outros meses também que são dedicados a esses tratamentos, né? Mas é importante, principalmente as crianças, que hoje em dia estão aparecendo sintomas, né? A gente fala que o sintoma ali começa já na gravidez. Tá todo mundo acelerado. Na gravidez, doutora? Na gravidez já aparece ali, quando a mulher tá gestando. Ali, antes assim, as nossas mães tinham um negócio de eu vou trabalhar, e parece que todo mundo era criada bem. Mas é agora, são mulheres e homens de 40, 50 anos que tá me buscando. E quando eu vou buscar o histórico deles, eu vejo o que aconteceu na gravidez, o que aconteceu na infância, que tá refletindo 40 anos depois. Então, pausa aqui, só para a gente entender, o que às vezes lá atrás foi um trauma, ele pode hoje estar reverberando no futuro? Exatamente. E como a gente está tentando deixar esse assunto mais confortável, é onde as pessoas estão buscando a gente. Então, é uma técnica na anamnese. Primeira coisa que a gente faz é deixar o paciente falar, e depois eu vou buscar o porquê daquilo está acontecendo. E a gente vai lá no histórico. Perfeitamente. A gente sempre fala, no passado às vezes tem coisas ali que precisam ser tratadas e curadas para que você possa ter uma vida tranquila, né? Exatamente. Desbloqueios têm que ser feitos. Agora, psiquiatra e psicólogo andam lado a lado? Como é que funciona essa fase? Andam lado a lado. Todos os meus pacientes, quando eles pedem uma indicação minha, eu indico, mas eu também deixo eles muito à vontade, porque psicólogo também tem que ter uma conexão, né? Claro. E eu pego o telefone desse psicólogo, toda vez que termina a minha consulta, eu passo um relatório para ele passa o relatório dele para mim ou ela. E eu deixo isso com acordo. Essa comunicação é importantíssima, Exato. né? Eu deixo esse acordo muito específico com o paciente e também pego o número do farmacêutico, do postinho de saúde, da médica de família ali para deixar todo mundo alinhado. A gente fala de círculo saúde, é onde todos os profissionais se captam ali numa equipe multidisciplinar. O resultado é muito melhor. O resultado é perfeito, porque todo mundo fala a mesma língua, não vai ter aquela confusão e todo mundo vai guiar o paciente para o caminho certo. Olha que interessante, nós começamos aqui com a doutora Tauane, né, ela que é psiquiatra, falando um pouquinho sobre a telemedicina, a gente acabou aprofundando um pouquinho mais sobre esse assunto, né, que eu acho importante falar, e eu acho que a gente tem que tratar o ano todo, doutora. A grande verdade é essa, a gente às vezes trata poucos, às vezes a escola acaba descobrindo, né, uma patologia na criança ou no adolescente, né, e os pais, a gente sabe que tá tudo muito corrido, todo mundo tem que trabalhar, a gente entende, né, mas papai e mamãe tem que observar mais em casa as crianças, né, é importante isso, né? É importantíssimo. Perfeitamente. Doutora,
Que bom que você veio com a gente falar um pouquinho sobre esse assunto super interessante. Obrigado pela sua presença aqui no Fala de Chemis. Eu que agradeço pela oportunidade.